Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. Eu abro essa edição falando de um estudo que revelou que quase 63 mil pessoas acima dos 60 anos já foram salvas após a vacinação contra a Covid-19. Os dados comprovam a eficácia da imunização. Os números de internações e mortes por Covid estão diminuindo no Brasil com o avanço da vacinação. Ainda é uma queda pequena, mas já é um progresso notável dos efeitos da imunização. Nas faixas etárias acima de 60 anos, a média de vacinados com a segunda dose ou com a vacina de dose única é muito mais alta do que a média total. Acima dos 70 anos, está quase em 90%. A Universidade Federal de Pelotas, referência nos estudos da pandemia, tinha calculado que nessa faixa dos maiores de 70 anos, a imunização salvou mais de 40 mil vidas. O gráfico agora foi atualizado com a inclusão da faixa que vai dos 60 aos 69 anos. E com isso, quase 63 mil pessoas foram salvas pelas vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Além disso, os pesquisadores confirmam que a infecção depois da segunda dose não é uma falha na vacina. Os casos de óbito são 0,02% entre os que pegaram a Covid depois da segunda dose. No esporte, o Comitê Olímpico Internacional divulgou as medidas para os atletas ou membros da delegação que forem infectados pela Covid-19. O longo documento especifica os casos de cada uma das modalidades, mas ainda deixa em aberto uma questão sobre os esportes coletivos. O documento especifica que mesmo com Covid-19, um atleta pode sair com medalha das Olimpíadas. Caso ele vença a semifinal de uma determinada modalidade, por exemplo, no tênis, e testar positivo, o atleta não poderá jogar a decisão, mas leva a medalha de prata. Neste caso, a modalidade se encerraria com uma medalha de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. O comitê ainda não deixou claro o que caracteriza uma desclassificação nos esportes coletivos, como o futebol ou até mesmo o basquete. Não está determinado no documento quantos casos de Covid em um elenco caracteriza uma eliminação. Mesmo com poucos dias antes da cerimônia de abertura da competição, os Jogos de Tóquio aparentam enfrentar grandes dificuldades de organização e principalmente sobre os protocolos. Agora olha que bacana, Dubai, que tem a torre mais alta do planeta, estabeleceu um novo recorde com a piscina de mergulho mais profunda do mundo. É uma estratégia para tentar atrair novos turistas em meio à pandemia. Vamos ver. Esta é a mais nova grande atração de Dubai, uma piscina. Mas não é como qualquer outra, é a mais funda do mundo. Tem 60 metros de profundidade, 15 a mais do que qualquer outra piscina do mundo e o dobro do tamanho, garante Jared Jablonski, diretor da Deep Dive Dubai, que administra o projeto. A piscina, que já foi aberta ao público, tem como tema uma cidade submersa. O volume de água é equivalente a 6 piscinas olímpicas, ou 14,6 milhões de litros. A Guinness Academy confirmou este novo recorde. Com luzes e música de fundo, a atração abriga 2 habitats aquáticos. Os mergulhadores podem explorar as profundezas de uma cidade perdida, reconstruída, repleta de objetos da vida cotidiana e coberta por uma vegetação exuberante. Uma sessão de 1 hora custa entre 140 a 400 dólares. Em reais, entre 700 e 2 mil. Nossa, muito bacana. E olha, mudando de assunto, um artista palestino empilha os objetos que encontra em meio aos escombros de edifícios e casas destruídas por ataques aéreos. O artista autodidata Mohamed Al-Shenbari, de 26 anos, cresceu em uma casa muito simples na cidade de Beit Hanun, no norte da faixa de Gaza. Ele é casado e tem um filho. Seus familiares praticavam vários esportes, o que o fez focar em saúde física e condicionamento físico. Com o avanço dos treinos, ele começou a trabalhar como fisiculturista e como treinador em uma academia na cidade de Beit Hanun. Mohamed melhorou seu talento assistindo vídeos na internet, imitando artistas variados.
e assim começou a criar sua própria identidade artística, desafiando-se a equilibrar diferentes objetos. Atualmente, Mohamed é capaz de equilibrar a maioria dos móveis em sua casa, como garrafas de vidro, madeiras e eletrodomésticos bem pesados. Que talentoso! E para encerrar essa edição, eu volto a falar do coronavírus. A variante Delta pode mudar a estratégia de vacinação aqui no Brasil. A principal dúvida entre as autoridades é sobre a necessidade em diminuir o intervalo entre a primeira e a segunda dose. E entre os especialistas ainda não há um consenso. Vamos conferir na reportagem. Menos de 1/5 da população brasileira já está completamente imunizada contra a Covid-19. Apenas a vacina norte-americana Janssen, que chegou há pouco tempo no país, garante a proteção em uma única dose. Os outros 3 imunizantes disponíveis necessitam de 2 aplicações. No Brasil, o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac deve ser entre 14 e 28 dias. Para as vacinas da Pfizer e AstraZeneca, o tempo indicado pela Anvisa é de 60 a 90 dias. Mas o surgimento da variante Delta do vírus colocou em xeque essa programação. Isso porque a nova cepa tem uma transmissão mais rápida que as anteriores, o que pode fazer com que a proteção da primeira dose diminua. Um estudo feito no Reino Unido com as vacinas AstraZeneca e Pfizer mostrou que após receber a primeira dose, uma pessoa contaminada com a variante Alfa tinha proteção de 50%. Mas no caso da variante Delta, esse índice caía para 33%. E por isso, especialistas passaram a defender a diminuição do intervalo entre a primeira e a segunda dose. O Reino Unido foi o primeiro a mudar a estratégia de vacinação. O intervalo entre as doses, que era de 12 semanas, foi reduzido para 8. Pelo menos 5 estados brasileiros também adotaram a mesma medida. E São Paulo foi um dos últimos a avaliar a possibilidade. Porque a imunidade, embora as vacinas possam não responder bem à variante Delta de uma forma geral, o fato de você ter a imunidade completa ajuda substancialmente. Por isso que muitos estão já considerando a alteração do calendário de imunização, prevendo a antecipação da segunda dose. E, na minha opinião, isso é uma medida que tem que sim ser considerada e é correta. Mas a estratégia divide opiniões. Nossa reportagem conversou com 2 especialistas sobre o assunto. A doutora Viviane de Macedo, que é infectologista, afirmou que a redução do tempo entre uma dose e outra diminui a eficiência da vacina. Existe uma justificativa, por que a gente faz um intervalo de 3 meses ou 12 semanas, justamente para melhorar a eficácia da vacina. Então, tanto a Oxford quanto a Pfizer, quanto mais você demora para fazer a segunda dose, maior a eficácia com a segunda dose. O infectologista Arthur Brito concorda, mas ressalta que o impacto coletivo da vacinação é mais importante do que o individual. Por isso, acha que a antecipação da segunda dose pode ser uma boa estratégia para combater a variante Delta, mesmo com a perda de eficiência da vacina em alguns casos. Mas a gente tem que lembrar que vacina não é uma estratégia de imunização individual, não é estratégia de combate ao vírus individualmente, é uma estratégia de combate coletiva. Então, assim, é muito mais importante a gente ter mais gente plenamente imunizada mais rápido do que a gente aguardar mais tempo para ter mais gente imunizada e imunizar individualmente melhor. Porque, no final das contas, o que a gente quer é bloquear a circulação do vírus. E isso só acontece quando tem bastante gente imunizada naquela população. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. E a gente volta a se encontrar na segunda, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.